Oi, pessoal. Então, agora eu vou dar início ao módulo 4, né, onde eu vou falar da vibração de sistemas contínuos. E nessa primeira parte do módulo, eu vou tratar da equação da onda e a partir de uma abordagem modal. Bom, então até agora, né, em sistemas discretos, a gente estava lidando com elementos concentrados, né, elementos discretos concentrados, elemento de inércia, elemento de rigidez, elemento de dissipação, né, e agora a gente vai passar a tratar, né, um corpo que não mais tem esses elementos, né, discretos, elementos de inércia discretos, mas a gente vai ter uma massa continuamente distribuída, tá? Então, a vibração desses sistemas, né, no fundo, trata da dinâmica de sistemas de infinitos graus de liberdade, né? E agora, a equação de governo é uma equação diferencial parcial e não mais uma equação diferencial ordinária. Então, além das derivadas em relação ao tempo, a gente vai ter também as derivadas em relação ao espaço, né? Uma vez que a gente tem essa massa distribuída. Então, nessa primeira parte, eu vou tratar da equação da onda. A equação da onda, ela descreve uma série de fenômenos físicos, tá? Então, aí a gente pode falar da vibração longitudinal de barras, vibração transversal de cordas, vibração torsional de eixos, tá? Então, esses dois primeiros exemplos aí, eu vou tratar nessa videoaula, tá? E a torsional de eixos eu não trato aqui, né? A modelagem. E aí, a equação da onda a gente vai abordar de duas formas distintas. A gente vai ter a abordagem modal e a abordagem propagatória, tá? Nessa primeira parte, eu vou falar apenas da abordagem modal. E o que a gente vai fazer? Vai obter frequências e modos naturais e também ver como é que a gente obtém a resposta temporal utilizando as coordenadas normais, né? De forma similar ao que a gente fez de sistemas discretos, tá? Então, né, começando aqui, então vou primeiro apresentar a modelagem, né, primeiro aqui de vibração longitudinal de barra, né, que recai na equação da onda, tá? Então aqui, né, eu vou começar falando aqui de uma barra, né, essa barra tem uma seção transversal A, que eu estou considerando constante, tá? Essa seção transversal. Esse F de xt aqui é um forçamento externo, tá? Ele é dado por unidade de comprimento. Tudo bem? E aí a gente tem aqui, né, a direção x, né? Então, para cada x a gente tem um deslocamento, que eu vou chamar de u, tudo bem? E para começar, então, a modelagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento de massa infinitesimal, tá? Que eu estou colocando aqui, e vou ver as forças que atuam, para fazer somatório de forças igual a massa vezes aceleração, tá? O mais, ele denota tudo o que acontece em x mais ΔX, né? Então, ΔX aí é o tamanho desse elemento infinitesimal, tá? E quando eu não tenho mais, né? Então é o que está antes, tá? Então, em x eu não tenho nada aqui, né? No N aqui, que é a força normal, e em x mais ΔX eu tenho o mais. Como a força externa é dada por unidade de comprimento, então a força aqui é F ΔX, tudo bem? Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre desse sistema, tá? Para essa massa infinitesimal. Então, fazendo aqui, né, a equação de equilíbrio, né, o somatório da força. Então, a gente tem a forçamento externo, F dx, mais a força normal, né, que está aqui desse lado, menos essa força normal aqui, que está em x, tá? É igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, aqui eu tenho ρ, né, densidade, vezes o volume, que é A ΔX. Aqui é importante, né, ressaltar que a gente está considerando a seção transversal, né, a área da seção transversal A constante. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Dividir todo mundo por ΔX e fazer o limite desse ΔX tender para zero, né? Quando a gente faz isso, a gente não tem nenhum tipo de aproximação, né? Que a gente consegue, enfim, né? Não vai ter uma aproximação aqui da força normal ou da atuação do forçamento externo, tá? E aí, quando a gente faz isso, eu obtenho essa equação, e aqui é a própria definição de derivada, né? Então, o que a gente obtém aqui, n', que vem desse termo, mais f, tá? É igual a ρA com dois pontos, né? Lembrando que isso aqui, né, é forçamento externo. Então, aqui, o linha é a derivada em relação a x, né? Então, a derivada espacial,
E o ponto, né, da mesma forma que a gente tinha anteriormente, é derivada temporal, né? Nesse caso, a segunda derivada temporal. Para continuar aqui, o que eu preciso agora? Eu preciso obter quem é essa força normal, né? Escrever ela em função do deslocamento U. Quando a gente resolver aqui o problema de vibrações, o que a gente vai obter é o deslocamento U no tempo. U no tempo para cada x, né? Para cada x a gente vai ter um U diferente. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Né? Então, para fazer isso aí, expressar N, né, em termos do deslocamento, né, a gente vai lançar a mão das equações de elasticidade. Então, a gente tem equações do equilíbrio, né, que eu acabei de apresentar, a equação cinemática e a do comportamento do material, né, a equação constitutiva. Aqui, né, uma simplificação essencial que é feita na dinâmica de barras, né, é restringir o comportamento sólido a uma única dimensão. Tá? E aí, nesse contexto, quando a gente faz essa simplificação, basicamente a gente está considerando aqui uma distribuição homogênea de tensões na seção transversal. Tudo bem? E aí, com isso, a gente tem, né, que o deslocamento aqui, né, de toda a seção transversal, ela anda junto, né? Por isso que é uma dimensão só. Então, a ideia é que qualquer ponto que eu pegue aqui dessa seção transversal, eu vou ter o mesmo deslocamento. E aí eu reduzo o problema, né, a um problema unidimensional. Então, aqui, né, eu tenho a equação para a força normal, né, que vai ser basicamente a tensão vezes a área, né? E aqui eu tenho as equações cinemática e constitutiva do material. Então, a equação cinemática vai dar a relação aí da deformação com deslocamento, né? E a equação constitutiva tem a relação aí da tensão com a deformação, né? Envolvendo aí o módulo de elasticidade, né? Então, a gente está considerando, né, uma equação constitutiva elástica linear. Então, agora, né, vou juntar todas essas informações, né, e chego nessa relação aqui, tá? Então, essa informação aqui substituo aqui na deformação, depois eu pego essa informação aqui da tensão, substituo aqui, tá, na força normal, e tenho essa relação. Então, aqui a gente já tem a relação da força normal com o deslocamento U, que é o que a gente queria. O que eu vou fazer agora? Pegar aquela equação de equilíbrio do slide anterior e substituir, né, esse valor, o que a gente obteve aqui para a força normal nessa equação de equilíbrio, tá? E aí, a gente tem essa equação. Aqui o que eu estou fazendo é dividindo todo mundo por E vezes A, tá? Então, aqui eu vou ter, né, considerando, né, seção transversal constante, né, como eu tinha falado anteriormente, aqui eu tenho U duas linhas, né, menos U sobre, aqui é um Y ao quadrado, né, Y minúsculo, o dois pontos é igual a esse termo aqui relacionado, né, a forçamento externo. É importante aqui ressaltar que em muitos livros, né, a anotação aqui para esse Y é o C, tá? Então, isso aqui seria o correspondente ao C, aí, de muitas referências bibliográficas. E aí, né, essa aqui é a equação da onda, né? E para esse caso aqui da barra, a gente tem essa relação aqui. Então, esse Y aqui ao quadrado é o módulo de elasticidade dividido pela densidade, tá? Dividido por ρ. Então, essa aqui é a equação que rege a vibração longitudinal de uma barra. Passando agora para a vibração transversal de uma corda, né? Vou apresentar aqui a formulação, né, que também vai recair na mesma equação, na equação da onda, tá? Então, aqui a gente tem uma corda, né? De novo, eu tenho aqui, né, minha direção x. Para cada x, a gente vai ter um deslocamento u. Nesse caso, né, esse deslocamento é aqui transversal, tá? Vai ser aqui na direção z, né? E eu vou fazer o mesmo caminho. Vou pegar um elemento infinitesimal de massa e avaliar o diagrama de corpo livre, tá? Então, é o que eu tenho aqui. Esse elemento infinitesimal, né? Mais uma vez, quando eu tenho mais, é o que acontece em x mais ΔX, né? E quando eu não tenho, né, o mais é porque eu tô em x, né? No início do elemento, tá? Quando a gente tiver aqui, né, a vibração transversal, né, o deslocamento transversal, a gente vai ter uma angulação desse elemento, né, que eu tô denotando aqui por θ, tá? E aí agora eu vou fazer o somatório das forças na direção vertical, né, que é onde a gente está avaliando o deslocamento, tá? Então, aqui, fazendo, né, o somatório das forças, equação de equilíbrio,
Aqui eu tenho, né, o forçamento externo, né, mais uma vez esse forçamento externo é dado por unidade de comprimento, tá? Aqui eu tenho os termos aqui relacionados à força normal, tá? E aqui, né, massa vezes aceleração. É uma informação importante que eu não falei no início, né? Então, essa corda aqui, ela tá tracionada, tá? Então, esse N, no caso aqui, é um N fornecido, né? Então, é um estado que a gente tem, o estado de tensão, né, vai dar essa força normal, e a gente considera uma força normal a mesma força normal ao longo de toda a corda, tá? Uma vez que o movimento aqui ele é transversal, tá? Vou fazer o mesmo caminho, fazer o quê? Dividir por ΔX e fazer o limite de ΔX tendendo a zero. Ah, não, antes disso, deixa eu ver aqui, calma aí. Não, então esse é aqui mesmo, né? Então, dividir por ΔX, fiz ΔX tender a zero. Nota que aqui vai aparecer, né, então a derivada, né, que é a que aparece aqui, o linha, tudo bem? Então, eu tenho essa equação. Agora, eu vou pegar a equação cinemática e vou assumir pequenas deformações, né, que é uma consideração aí importante se a gente para lidar com sistemas lineares, né? Se a gente não tiver pequenas deformações e tiver grandes ângulos aqui, o que acontece, né, que a gente passa a ter um sistema não linear, porque a gente vai ter o seno de θ, tá? Mas fazendo essa consideração de pequenas deformações, então a gente vai ter essa relação aqui de seno de θ, tá? Com o deslocamento. E é o que a gente vai usar para substituir aqui na equação, né? Porque aqui eu estou trabalhando com o U, né, que é o deslocamento transversal, né? Então aqui eu também tenho que envolver só o U, né? Para a gente não ter duas variáveis diferentes. Então, substituindo, né, essa informação aqui, né, a gente obtém essa equação. Agora, né, uma vez que esse N ele é constante, ele pode sair, né, da derivada, né? E aqui o que está acontecendo é que foi dividido tudo por N, né? Então aqui novamente a gente tem a equação da onda, né? E aqui, para esse caso aqui da vibração transversal de corda, né? Esse Y aqui ao quadrado, ele é o N sobre ρ, né? Então é diferente do caso anterior da vibração longitudinal de barra. Mas o que é importante, né, que a equação, né, embora esse valor de y seja diferente nos dois casos, são valores constantes, né? Então a equação ela é do mesmo tipo, né? Então até se eu posso estar falando do mesmo problema, né? Se eu mudar o nível de tensão a que essa corda está submetida, a gente também vai mudar esse valor de y, tá? Então esse problema aqui, né, essa equação ela é a mesma, né? A equação que rege o problema de vibração transversal de corda é a mesma que rege o problema de vibração longitudinal de barras. E o que a gente vai fazer, né, é trabalhar com essa equação aqui, que é a equação da onda, tá bom? Que é o que eu vou fazer agora. Então, antes de começar a resolver a equação, né, então nota que essa equação da onda aqui, ela tá homogênea, né, então eu tirei forçamento externo. Então a gente tem, né, segunda derivada aqui, uma derivada de segunda ordem aqui no espaço, né, aqui no espaço e aqui segunda ordem no tempo, né. Então, para a gente obter a solução dessa equação, a gente vai precisar de condições iniciais, duas condições iniciais, né, e das condições de contorno, duas condições de contorno, tudo bem? Então, aqui são as condições iniciais, né? Então, em t igual a zero, eu tenho que saber quem é o deslocamento inicial ao longo de todo o x, né? Assim como eu preciso saber quem é a velocidade inicial. Então, nota que agora, né, as condições iniciais são dadas por uma função, né? Então, no tempo igual a zero, eu preciso saber qual é a função, né, que representa o deslocamento, né? E assim como a velocidade. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma corda, né, da vibração da corda, eu preciso saber, inicialmente essa corda, né, ela tá esticada, ela tá assim, né, ela tá nesse formato. Então, esse U de zero é exatamente essa forma inicial, tá? E com V, né, a gente vai precisar também dar qual é a velocidade de todos, né, para todos os pontos da corda, tudo bem? Então, é uma função também. E as condições de contorno, né, a gente tem aqui, então, que eu vou falar aqui, né, nesse caso eu estou colocando aqui que para todo o tempo, né, eu estou falando quem é, aqui no caso, o deslocamento das extremidades.
E aí tem vários tipos de condição de contorno dependendo do problema, né? Eu posso falar que a minha extremidade, aqui eu tô falando nesse caso aqui, né? Eu tô dando 2 deslocamentos para essa extremidade. Então eu coloquei aqui a corda, né? Se eu estiver falando da vibração transversal, botei a corda e eu tô falando, sei lá, vamos supor, o deslocamento é nulo, então tá aqui. Poderia falar que o deslocamento de um é maior do que o outro, tá? Eu posso ter uma condição de contorno de falar que essa condição de contorno é um deslocamento prescrito, tudo bem? Então, isso aqui seria, né, eu teria uma condição de contorno parada, que é esse aqui, e a outra, né, com deslocamento prescrito. Então, para a condição de contorno, a gente tem aí, dependendo do problema que a gente, né, do problema físico, a gente vai ter diferentes condições de contorno. Aqui eu estou colocando como se fossem 2 condições de contorno das extremidades fixas, né? Estou trabalhando, então, se fosse uma barra de comprimento, né, L, né, e a corda de comprimento L, tá? Então, deixar claro que essa condição de contorno aqui, a gente tem diversas possibilidades. Aqui eu estou colocando, né, essa aqui, que para o caso de vibração, da equação da onda, né, são condições de contorno que a gente trabalha bastante, encontra bastante, tá? E então vou começar a resolver, né? Então, como eu falei lá no início dessa videoaula, né, nessa parte aqui, na parte 1 do módulo 4, eu vou tratar só da abordagem modal, tá? A abordagem propagatória fica para a próxima parte. Então, aqui o que a gente tem? É esse problema aqui que a gente tem para ser resolvido, né? Agora, primeiro passo, eu vou fazer o quê? Ter as frequências e os modos naturais. Tá, então eu tenho a equação diferencial parcial, né, que é a equação da onda. Mesmo que eu tenha forçamento externo, nesse primeiro momento a gente tira o forçamento externo, que a gente quer obter as frequências e os modos naturais. E essa aqui são as condições de contorno. Então aqui eu vou fazer, daqui para frente, nessa videoaula, o pensamento, né, o caminho, o desenvolvimento vai ser o mesmo que a gente fez para o caso de sistemas discretos. Agora é diferente, porque eu estou lidando com uma equação diferencial parcial, tá? Mas assim, os passos são os mesmos, a lógica é a mesma. Por exemplo, aqui eu já entro com informação diferente com a informação. Aqui eu preciso das condições de contorno, que eu estou lidando com a EDP. Mas vocês vão ver, né, que a sequência, né, a que a gente vai fazer aqui é a mesma que a gente fez no caso dos sistemas discretos, tudo bem? Então isso é importante ter isso em mente, que eu acho que facilita o entendimento aqui do que a gente vai fazer. Então, lembra o que a gente fez lá? Quando a gente calculou as frequências e os modos naturais dos sistemas discretos, a primeira coisa que a gente fez, a gente considerou uma solução separável, né? Em que uma quantidade só dependia do espaço e a outra só dependia do tempo, né? Isso aí, fisicamente, significa um movimento sincronizado, uma vez que a gente tem o mesmo comportamento temporal para todos os pontos do espaço. E é isso aqui que a gente vai fazer aqui também. Então, eu tenho agora o meu U, lá em sistemas discretos era só um U de T, agora eu tenho o quê? Um U de X e T, né? E eu vou separar, ó, eu tenho um U de X, né? Vezes um G de T. Só para ficar mais, a notação aqui ficar mais leve, vou tirar o de X, assim, né? O X e o T aqui, tá? Mas esse U é um U de X e o G é um G de T. No caso de sistemas discretos, esse U era um vetor. Aqui esse U é uma função, tá? E aí, né, vou substituir essa separação de variáveis, tá, na equação diferencial parcial. Nota que aqui a gente vai fazer o quê? Resolver, obter frequências e modos naturais. Eu ainda não estou resolvendo o comportamento no tempo, igual a gente fez lá antes, né? Então aqui eu estou numa situação específica, então que eu tenho um movimento sincronizado, tá? E a gente obtém as frequências e os modos naturais. Então aqui, né, nota que aqui é derivada espacial, G não depende do tempo, então ele é uma constante, né, quando a gente vai fazer a derivada parcial em relação ao espaço, né, enquanto o U ao contrário, ele não tem dependência espacial, apenas temporal. Então aqui vai aparecer o G dois pontos, tá? Então essa equação veio para cá, tá? Derivada no espaço, só o U, né, que deriva no espaço, e aqui só o G. Lembra que a gente fez anteriormente? Separou quem dependia do espaço e quem dependia do tempo. Isso que eu vou fazer aqui de mesma coisa. Então, botei aqui do lado esquerdo, né, só quem tem dependência espacial, aqui quem tem dependência temporal. Aqui eu preciso ter uma constante, eu não posso ter nada que dependa do espaço, nem que dependa do tempo, senão eu não consigo atender, né, um desses dois termos aqui. Então, aqui eu tenho uma constante, menos ômega ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho duas equações. Eu tenho essa primeira equação aqui, tá? Em relação ao espaço, que é a equação temporal, desculpa, e essa aqui que é a equação espacial, né? E esse beta aqui é
dado por isso aqui. O beta ao quadrado é ômega ao quadrado sobre y ao quadrado. Essa aqui é uma relação importante, né? Mais na frente a gente vai usar ela, né? Então, ômega vão ser as frequências naturais, né? Então, primeiro a gente vai obter beta, e uma vez que a gente souber quem é beta, então a gente tem o ômega, uma vez que os valores aqui de y, né, eles são dados do sistema, né? São parâmetros do sistema. Essa equação aqui é uma equação já bastante conhecida, né? Então, a gente trata ela aqui desde o sistema de 1 grau de liberdade, né? Lembra lá no grau de liberdade, sistema livre não amortecido, e a solução é uma solução harmônica, tá? Então, isso aqui diz o que pra gente? A mesma coisa que a gente obteve no caso dos sistemas discretos. Tá falando que todos os deslocamentos, né, eles têm o mesmo comportamento temporal aqui, GT. Todos têm um comportamento o quê? Harmônico. Tá? Então, a gente tem um comportamento harmônico na frequência ômega, tá? Então, mesma coisa de sistemas discretos, tá? Então, agora eu vou olhar para essa equação aqui espacial, tá? Que é o problema de autovalores e autovetores, tá? Agora, como sistema contínuo, ele vai ter uma cara diferente do que a gente estava trabalhando em sistemas discretos, mas também é um problema de autovalores e autovetores, né? Então, a função U são os autovetores, né? E o ômega, né, ômega ao quadrado, são os autovalores. Então, aqui, nota que a gente tem uma equação aqui agora com segundo derivada espacial, né? E essa equação tem a mesma, do mesmo tipo daquelas vibrações livres não amortecidas, né, em que a solução é harmônica. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou ter uma solução harmônica. Mas agora a minha variável não é o tempo, a minha variável é o espaço, nesse caso aqui, x, tá? Então, a solução dessa equação, eu estou colocando aqui como um somatório de seno e cosseno. Mesma coisa que a gente fez lá no módulo 2, tudo bem? Ah, eu poderia escrever aqui só um cosseno de beta x menos um ângulo de fase? Poderia, tudo bem? Mas aqui, pra gente evoluir, essa forma aqui, ela fica melhor, tá? Pra gente, pra continuação, tá? Então, lembra, lá no G de T aparecia o quê? Um ômega ao quadrado, então o ômega é o quê? A frequência, né? E aqui aparece um beta, então esse beta também é uma frequência, mas não é uma frequência temporal, é uma frequência espacial, tá? Então, isso aqui seria o análogo do sistema de 1 grau de liberdade, né, livre e não amortecido, para o caso espacial, é o análogo, né? Anteriormente, no slide anterior, a gente tinha o G dois pontos, né, mais ômega ao quadrado G igual a zero. Agora eu tenho o linha e o beta, tudo bem? Então, agora eu preciso aplicar as condições de contorno. Então, nota que para chegar aqui, isso aqui não dependeu das condições de contorno. Então, isso aqui vale para qualquer situação de contorno. Aí, agora, né, as minhas condições de contorno vão influenciar. Se eu tiver uma condição de contorno diferente, aqui vai mudar. Pode ser uma condição de contorno na derivada, pode ser uma condição de contorno que não seja o zero, que seja um deslocamento prescrito, tá? Então, a partir daqui, o que eu vou fazer daqui para frente, então eu dependo das condições de contorno. Então, isso aí já é uma informação bastante importante, né? Que é que as frequências e os modos naturais do sistema, eles vão depender dessas condições de contorno, tá bom? Então, aqui eu estou adotando, né? Então, se eu tenho um corpo aqui de comprimento L, seja a barra, seja a corda, ou seja um outro problema que é descrito pela equação da onda, tá? O comprimento L, eu estou colocando que as extremidades estão fixas e estão paradas. Estão fixas e estão em zero, tá? Então, eu tinha falado anteriormente, né? Se eu estiver falando aqui do problema de vibração, né, transversal da corda, eu estou falando que inicialmente, tá? O sistema não inicialmente, para qualquer instante de tempo, meu sistema, essas duas extremidades, elas não vão mexer, tá? Só o meio aqui da corda, tá? Que vai vibrar. Essas extremidades, para qualquer instante de tempo, né, vão estar paradas, tá? Então, aqui seria até U de zero. Não, tá. Então, aqui tem essas condições, tem essa condição de contorno. E aí, o que eu vou fazer? Vou avaliar, tá, essa solução com as condições de contorno. Então, eu vou avaliar o U de zero e o U de L, que são as condições de contorno. Que eu preciso avaliar, que foram as condições de contorno fornecidas, tá? Então, aqui, na verdade, deixa eu só voltar aqui, tá? Que as condições de contorno eu forneci aqui, né? Que eu não sei, enfim, tá aqui, 0 e 0.
Tá? Então, aqui, quando eu pegar e avaliar essa solução em zero, o que eu vou ter aqui? Esse termo vai ser zero, porque sendo de zero é zero, e aqui eu vou ter A2. Quando eu avaliar em L, então daqui eu já tiro o quê? Que meu A2, ele vale zero. Quando eu avaliar em L, eu vou ter o quê? A1 seno de beta L. O A2, ele já é zero daqui, então eu tenho isso aqui. Eu tenho a solução trivial, que seria o quê? O meu A1 ser zero, mas se meu A2 já é zero, se meu A1 for zero, significa que o sistema o tempo inteiro vai ficar aqui. Então, é uma solução matemática, mas que fisicamente não atende, tá? Então, eu preciso o quê? Que o seno de beta L seja zero, né? Que é a solução diferente da solução trivial. E aí, o que eu preciso? Eu preciso que esse beta L seja um múltiplo inteiro de π, né? Que é quando o seno se anula. Tá? Então, na verdade, o beta RL vai ser igual a um Rπ, onde esse R é uma constante, né, maior que zero, começa em 1, né, porque o zero também daria parado, daria o sistema, né, todo ficaria sempre parado na posição de equilíbrio. Então, aqui, né, cada R aqui, tá, esse R aqui vai corresponder a uma das frequências e dos modos, tudo bem? Então, né, botei aqui só isso aqui a gente já tinha no slide anterior, só tô trazendo para cá, né? Então, aqui foi a solução da equação que a gente tinha espacial, tá? Aqui a gente obteve que o A2 é igual a zero, quando a gente avaliou a condição de contorno em zero, né? E a gente obteve aqui, né, essa relação aqui, a gente obteve isso aqui pro beta, tá? Então, a gente obtém, o que eu vou fazer aqui, substituir essas informações na solução. Então, os modos naturais, esses aqui são os autovetores, tá? Que são os modos de vibrar, vão ser o quê? A1 seno do beta L, do beta X, tá? Então, o beta é quem? Rπ sobre L vezes o X, tá? Estou substituindo isso aqui dentro. Quem é A1, né? Lembra, a mesma coisa que a gente viu em sistemas discretos. O modo, a gente tem, os autovetores, a gente tem infinitas soluções, né? O autovetor, na verdade, ele dá uma forma espacial, né? E qualquer múltiplo daquela forma, né? Então, assim, se aquela forma for atendida, a gente tem um autovetor. Então, aqui a gente tem infinitas soluções. Qualquer valor de A1 corresponde a um, né, dos modos naturais do sistema ou a um dos autovetores. Lembra que lá em sistema discreto, primeiro a gente obtinha as frequências para depois obter os modos. Né? Lembra? A gente fazia determinante para achar o ômega e de posse desses ômegas ou dos lambdas a gente substituía e achava as frequências, os modos de vibrar. Aqui é o contrário, tá vendo? Primeiro a gente obteve o quê? Os modos de vibrar. Quem são agora as frequências naturais? Lembra que eu falei, essa relação aqui é importante, ó, lá antes, né, que relaciona o beta com a frequência natural, o ômega, tá? Então, esse beta foi esse aqui, né, que foi achado. Então, o ômega vai ser isso aqui, são as frequências naturais. Então, quando o R é igual a 1, eu tenho a primeira frequência natural que está associada ao primeiro modo de vibrar, tá? Então, aqui eu tenho, né, para esse caso, né, esse seria o primeiro modo, né? Aqui é uma animação, então, na verdade, em qualquer instante de tempo que eu tirar uma foto aqui, eu tenho um modo, né? Ou seja, o que está variando? O que está variando é o valor de A1, tá? Esses pontos fixos a gente chama dos nós, e os pontos aqui, né? Esse ponto aqui no meio, que tem o máximo de deslocamento, a gente chama dos antinós, tá? No caso, só tem um. Aqui seria o segundo modo, então aqui agora eu estou fazendo o R igual a 2, nota que agora a gente tem 3 nós, né, 2 antinós aqui, então novamente, né, aqui, né, se eu pego diferentes instantes de tempo, eu estou falando o quê? Eu estou pegando diferentes valores de A, pode assumir valores positivos e negativos, né, esse aqui é o segundo modo, e aqui eu tenho o terceiro modo, né, então aí também os nós, os antinós, né, e o movimento harmônico, né, o mesmo comportamento temporal ao longo de toda a corda, né. Então, esse aqui eu posso estar falando da corda e sempre que a gente olha aqui, a gente sempre remete à vibração transversal da corda. Mas se a gente estivesse falando aqui da vibração longitudinal da barra, né, seria o mesmo gráfico, tá?
Mas só que no caso da barra, o deslocamento U, ele é um deslocamento longitudinal, né? E não um deslocamento transversal, mas a gente também representa assim para conseguir visualizar, tá bom? Então aqui são coisas que eu botei para não esquecer, tá? Então é importante aqui, né, que as frequências e os modos dependem das condições de contorno. Isso aí eu até ressaltei, né, no slide anterior, mas isso aí é importante. Se a gente mudar a condição de contorno, vai mudar essas formas modais, elas vão mudar, tá? Os modos vão mudar assim como as frequências naturais, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama, né, de ondas estacionárias ou harmônicos, tá? Primeiro harmônico, segundo harmônico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Isso aí que a gente fala aqui, que a gente denota, tá? Então aqui a gente obteve então as frequências e os modos naturais, né, da equação da onda. Então todos os sistemas físicos que são regidos pela equação da onda, a gente, né, aqui a gente consegue obter então as frequências e os modos naturais que vão mudar se as condições de contorno forem diferentes das que eu coloquei aqui, tá bom? Aí aqui agora, né, eu vou fazer o caso geral, né, aqui eu vou caminhar para fazer a mesma coisa que a gente fez em sistemas discretos, né, então a gente tem que as autofunções, né, os autovetores, eles são, na verdade aqui são autofunções, né, eu tô falando de autovetores, mas a gente não tem vetor, né, então aqui as autofunções, acho que eu até falei errado nos slides anteriores. Enfim, a gente vai mostrar que as autofunções, elas propor uma normalização para essas autofunções, tá? E depois a normalização, depois mostrar que são ortogonais, para então a gente obter a resposta no termo das coordenadas normais. E agora o que eu me toquei, que eu tô falando desde o início autovetores, tá, gente? Não é. Tá, então aqui a gente tá falando de autofunções, porque aqui eu não tenho mais um vetor, são funções, tá? Então é um problema de autovalores e autofunções. Então aqui é o caso geral, eu estou só reescrevendo a equação de uma outra forma, né? Colocando esses operadores diferenciais, M e K, né? Em que para cada problema eu vou ter um M e K diferente. Então no caso da barra que eu tenho essa equação, eu tenho esse M e esse K, e aqui também, né? Vou ter esse M e esse K. Tá? Se eu estiver falando de vibração torsional de eixo, eu também consigo escrever esse caso geral, né? E os meus operadores vão ser diferentes, né? O M e o K vão ser diferentes, tá? Aqui, isso aqui foi a mesma coisa que a gente fez lá no início, tá? Da abordagem modal, quando a gente considerou uma solução separável, né, o U minúsculo de xt como um U maiúsculo de x vezes um g de t, que aí a gente obteve duas equações, uma temporal e uma espacial, tá? Lá eu chamei só de ômega ao quadrado, mas o ômega ao quadrado é igual ao lambda, da mesma forma que a gente tinha em sistemas discretos, tá bom? E aí aqui, o que acontece aqui é que aqui eu estou escrevendo agora, né, em termos desse caso geral, tá? Passando aqui, deixa eu ver. Então, a partir das condições de contorno, a gente obtém as autofunções, né, os modos de vibrar, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Mas a gente tem infinitas soluções, né, para essas autofunções. Então, o que a gente faz aqui é propor uma normalização, e a normalização que eu vou propor é desse tipo aqui. Que se a gente olhar, ela é bem parecida com o que a gente fez para sistemas discretos, tá? Agora eu vou fazer uma integral no domínio, tá? Então, se eu estou falando de uma corda de comprimento L, eu vou estar fazendo o quê? Uma integral de 0 até L, né? Esse operador aqui, diferencial da massa, né? Que nesse caso aqui, né, da barra é ρ sobre N, né? Enfim. Aqui eu vou ter o modo e vou pegar, vou multiplicar pelo mesmo modo, né? E integrar. E vou impor que isso aqui seja 1, tá? Então, quando a gente impõe isso aqui ser unitário, né? Então, a gente tem as autofunções normalizadas, e aí a gente tem uma autofunção que é única, né? A gente não tem mais infinitas possibilidades. Quando a gente faz isso aqui, automaticamente a gente obtém essa relação, da mesma forma com que foi feito no caso de sistemas discretos, tá? Nota que aqui eu tenho uma função, né? Essa aqui é a mesma função, tá? E aí, quando a gente fizer essa integral, isso aqui é um valor escalar, tá? Então, aqui a gente está falando de um escalar, assim como aqui a gente está falando de escalar, né? Que a gente vai ter, no caso aqui, a segunda derivada, né? Em relação ao espaço, vezes a função, enfim, é o que eu tenho escalares. Então, essa aqui é a normalização que a gente que é proposta, né?
para o caso aqui para essa situação aqui da equação da onda que a gente está resolvendo, né? E aí agora aqui vou mostrar o que? A ortogonalidade das autofunções. Na verdade, eu vou passar um pouco mais rápido, porque o caminho é bem parecido, né? Mas o que é importante aqui é falar que essas autofunções são ortogonais. Então aqui eu só estou trazendo o que a gente tinha. Eu acho que... Ah, não, tá. Eu achei que tava... Enfim, é isso aqui. Desculpa, eu me confundi aqui. E aí aqui o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, né, essa equação aqui para duas frequências, né, e dois modos distintos, R e S, tá? Aí, fazendo um pouco de manipulação matemática, né, ou seja, se a gente pegar e multiplicar 1 por U de S, né, ou seja, botar a informação do outro modo, né, e subtrair integrando no domínio, tá? E aí, fazendo algumas manipulações, a ideia é fazer a mesma coisa que fez no caso de sistemas discretos. No livro tem isso aí de forma mais devagar, tá? Mas é o mesmo caminho que a gente fez para sistemas discretos, a gente obtém essa relação. E aí, o que a gente tem aqui? Se a gente estiver falando de autovalores diferentes, ou seja, se a gente estiver falando de frequências e modos diferentes, né? Ou seja, isso aqui não vai se anular, e aí a gente tem que isso aqui é zero, tá? Se esse termo aqui, essa integral aqui, né, for nula, então, consequentemente, essa integral aqui também vai ser nula. Ou seja, isso aqui mostra a ortogonalidade, né, que eu tô falando de diferentes, né, autofunções. Nota que aqui, né, quando R é igual a S, né, então isso aqui vai ser nulo e isso aqui não é nulo, né? Então, se a gente tiver imposto a normalização, né, a massa modal que a gente chama vai ser unitária, né? E a gente também vai ter a rigidez, né? Que a gente que equivale ao alto valor. Então, com isso, é isso aqui que a gente obtém, tá? Esse aqui é aquele delta de Kronecker, né? Lembra? Então, quando S é igual a R, vale 1. Quando S é diferente de R, isso aqui vale 0, tá? Então, nota que a gente sempre vai ter, independente da gente impor a normalização ou não, né, a gente sempre só vai ter valores não nulos quando a gente tiver R igual a S, tá? Agora, para isso aqui ser unitário, igual tá aqui, a gente precisa impor a normalização. Se eu não impuser a normalização, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma constante vezes esse delta de Kronecker, tá bom? E o mesmo comentário para cá, tá? Se a normalização não for imposta, aqui não vai aparecer o alto valor, vai aparecer um outro valor, tá? Mas, novamente, eu vou ter o delta de Kronecker aqui, igual eu tenho nessa parte, né, na equação de cima. Então, aqui, né, é para falar que essas autofunções, elas também são ortogonais, igual os autovalores eram ortogonais, tá? Isso aí, né, isso é importante, né, que a gente vai conseguir, então, resolver o sistema, né, nas coordenadas normais, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, né, a ideia aqui é fazer a transformação de coordenadas, né, levar o sistema para as coordenadas normais, né? Nota que esse eta aqui de R são as coordenadas normais, e esse somatório aqui, ó, ele tem infinitos termos, né? Por que ele tem infinitos termos? A gente tem infinitos graus de liberdade, vai ter infinitas frequências e infinitos modos, né? Mas o que a gente faz, né, assim, a não ser que a gente esteja trabalhando com alguma... Se a gente estiver trabalhando de forma analítica, a gente consegue manter esse somatório infinito, mas se a gente precisar resolver, né, de forma numérica, ou, enfim, outras situações, a gente vai considerar uma quantidade finita, né, um número finito aqui de termos nesse somatório, e o que a gente vê sempre, né, a gente analisa quais são os modos que eles apresentam mais contribuição, que eles são os mais importantes. Como a gente vai ver mais pra frente, acho que não aqui na videoaula, mas a gente vai ver aí na disciplina, é que os primeiros modos, eles têm uma influência maior, né? A gente vai ver que com o aumento do modo, a influência, né, vai diminuindo. Então, o que a gente faz, a gente pega os primeiros modos e aí, dependendo do que a gente precisa analisar, a gente vai pegar mais ou menos modos, né? Então, o importante é a gente definir quantos modos são importantes, né, para a gente ter uma representação razoável do sistema real, tá bom?
Então, o que a gente faz, né, na maioria dos casos, é considerar uma quantidade finita aqui, né. Aqui tá a equação, eu não lembro exatamente assim porque que eu botei, mas enfim. Né? E aí aqui, né, no paralelo que a gente fez com o sistema discreto, a resposta livre do sistema, né, é dada por isso aqui. Né? Então, é claro que a gente tem como mostrar, né, que essa aqui vai ser a resposta, né, mas assim, a gente vê aqui que a resposta, né, vai ser uma combinação aí das frequências naturais que vão aparecer aqui em eta com os modos de vibrar. Nota que se eu tenho um sistema livre, né, esse eta aqui de R vai ser aquele que vai recair no G de T, né, então aqui é a solução harmônica, tá bom? Então, se a gente pegar agora e substituir então na equação do movimento, tá? Então a ideia é o quê? Eu vou pegar isso aqui, vou substituir na equação do movimento, né, essa transformação de coordenadas, tá? E aí, depois que eu fizer isso, vou multiplicar por u de S e integrar no domínio, tá? Por que que eu vou fazer isso? A mesma ideia também de sistemas discretos, né? Porque quando a gente faz isso, aqui já está um caminho direto. Mas deixa eu voltar aqui. Quando a gente fizer isso, vai aparecer esse termo aqui vai aparecer, tá bom? E aí, com isso, né, aqui vai aparecer o termo lá da integral da massa modal, que é unitária, tá bom? E aqui vai aparecer esse termo aqui, tudo bem? Que tá aqui e aqui tá faltando um quadrado, esse ômega aqui, que aqui poderia ser o lambda R ou o ômega R ao quadrado. Então, tô até vendo aqui, mas depois eu arrumo. Então, aqui é o ômega R ao quadrado. E aí, aqui aparece o meu forçamento. Quem vai aparecer aqui no forçamento? Aqui tá zero, mas lembra que aqui eu vou ter um F, um forçamento qualquer. E aí eu vou fazer o quê? Ele vai aparecer o quê? Olha, multiplicado pelo U de S e integrado no domínio. Nota que eu só vou ter valores não nulos, né, dessas integrais aqui, quando o S for igual a R. Então, esse U de S vai virar o U de R, tá bom? Então, as forças modais, elas vão ser o quê? A integral no domínio, né, já considerando aí uma corda, uma barra, né, enfim, de comprimento L, eu vou ter integral de 0 até L, de U de R, né, porque esse U de S aqui, ele só vou ter termo não, a equação só vai ser não nula quando R for igual a S, então aqui eu estou botando R, para ficar uniforme com a notação, F, né, dx. Esse F é todo mundo que tiver aqui, tá, no lugar desse zero. Pra gente entender, eu tava querendo ver aqui só isso aqui, mas vamos lá. Pra gente entender um pouco melhor, né, quem é esse termo de forçamento aqui. Só antes disso, né, fazer o comentário que eu tinha feito aqui. Se esse N aqui, né, for nulo, ou seja, eu estiver falando de vibrações livres, né, quem vai ser esse eta? Vai ser a resposta harmônica, né, e onde o argumento, né, a frequência são as frequências naturais. Né? Então, quando isso acontece, o que vai acontecer aqui? A resposta, né, do meu sistema livre vai ser a combinação dos modos com as frequências, porque aqui vai aparecer um cosseno de ômega R T menos φ, tá bom? Então, entendendo melhor aqui esse N, só para a gente entender como é que a gente chega nessa força modal, tá? Aqui eu vou ter, por exemplo, um forçamento harmônico. Vamos supor, eu tenho um forçamento harmônico na corda lá, que está vibrando, né, ou na barra. Esse forçamento é dado por um F cosseno de ômega t, né? Lembrando que esse F aqui é um F de x, né, porque eu tenho que ter o forçamento aí para cada, né, ponto, para cada x, tudo bem? E aí a força modal, quem é? Isso aqui é o que a gente tinha no slide anterior, tá? Isso aqui era a relação. U de R, F de x, F dx, né? Quem é esse F? Ó, o F agora é isso aqui, ó, F cosseno de ômega t. Nota que aqui eu estou integrando no espaço, em dx, né? Então, o cosseno de ômega t sai.
Só tem aqui, né, característica, dependência temporal. E esse f é um f de x, então ele está aqui nessa integral. Então aqui eu vou ter um f de r. Quem é esse f de r? É todo esse termo aqui, toda essa integral, tá? Cosseno de ômega t. Então as equações normais, né, para o sistema forçado harmonicamente, né, considerando que eu tenho um forçamento harmônico ao longo de todo o x, né, eu vou ter isso aqui, tá? Eta, 2 pontos, mais ômega ao quadrado eta, igual ao FR cosseno, tá? De ômega t, tá? Nota que esse FR aqui, né, ele tem, né, essa distribuição aqui espacial. Ah, como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é equação de sistema de 1 grau de liberdade, né? Então aqui eu vou ter, mas aí eu tenho quantas equações? Eu tenho infinitas equações, né? Porque esse R aqui, ele vai de 1 até infinito. Aí aquela questão que eu tinha falado, então a gente vai ter que vai pegar os módulos que são representativos, né? Então vamos supor, se eu pegar os 20 primeiros módulos, eu vou ter uma resposta, né, razoável, vou ter uma resposta aceitável, que representa bem fisicamente o sistema. Então eu vou fazer o somatório aqui até 20. Então eu vou ter a solução, né, o meu eta R aqui, vou ter as 20 soluções, vamos supor. E quem é que é a minha resposta U? A resposta U vai ser isso aqui, né, lembrando. Então, eu vou pegar lá, fazer o somatório aqui, né, dos modos, né, das autofunções, com essas soluções aqui, né, onde essa solução é a solução de 1 grau de liberdade. Nota que aqui, né, a gente vai ter uma solução analítica, né, então aqui... Desculpa, né? Então aqui, né, a gente tem a solução analítica para esse caso, né? Então lembra que a gente tinha aquele U de ômega, cosseno de ômega t, né? Tudo que a gente tinha lá vale aqui, tá? Bom, gente, então isso aqui era o que eu tinha para apresentar hoje, tá? Então a minha ideia na quinta-feira é a gente fazer, né, fazer um exercício para entender melhor, tá? Aqui eu sei que quando começa a colocar a função, embora o caminho seja o mesmo, né, como a gente sai do vetor, né, do vetor 1 que a gente tinha para as funções, algumas coisas às vezes, né, podem ficar um pouco nebulosas, né, quando a gente apresenta assim a teoria, mas só que a gente quinta-feira faz um exercício, né, para isso aí e né, entendendo melhor. Né? Se vocês quiserem tentar, né, já começar, seria interessante, por exemplo, pega a vibração transversal de uma corda e bota uma condição inicial no primeiro modo. Então, vamos supor, eu peguei a corda, a minha corda aqui, né, suja. Então, eu pego aqui a corda, boto no primeiro modo, uma condição no primeiro modo, né, ou seja, eu tenho infinitas possibilidades, mas que seja proporcional, né, o primeiro modo, pode ser normalizado ou não. Tá? E aí, como é que vai responder? Tá? Então, fazendo um paralelo com o sistema discreto, né, como as autofunções elas são ortogonais, se eu der uma condição inicial no primeiro modo, o sistema ele vai responder no primeiro modo, né, porque os outros modos eles não são acionados devido à ortogonalidade, mas só que é um exercício interessante para fazer. Né? Então, a gente já sabe que se eu der uma condição inicial, né, um modo vai proporcional a um dos modos, né? O sistema vai responder nesse modo. Então, como primeiro exercício, isso aí que eu proporia para vocês começarem a tentar para a gente, né, continuar na quinta-feira, tá? Então, coloca uma corda de comprimento L, né, sobre uma determinada tensão, né, uma força normal N, né? Bota uma condição inicial no primeiro modo, proporcional ao primeiro modo, e obtém, né, quem é o U, tá? E como um segundo ponto, né, o que eu pretendo fazer depois é colocar um forçamento harmônico em um ponto da corda só, né? Não esse forçamento distribuído, mas, por exemplo, vou botar um forçamento numa distância A da extremidade, né, e ver como é que essa corda se comporta, tá bom? Bom, gente, então aqui eu termino, né, aqui eu termino, tá, essa primeira parte do módulo 4.